Mais alguém está querendo entrar? Vou mostrar para vocês algumas coisinhas que a gente tem que discutir, porque o tema da semana é bem amplo. Thaís, desliga teu microfone por enquanto, daqui a pouco vocês reabrem para a gente poder falar um pouquinho, tá? Denilson entrou. Oi, Denilson, de novo. Ok. Olha Acho só, que dessa gente. vez dá para escutar. Ótimo. Agora deu, sim. Seja bem-vindo. A partir de agora, a gente está gravando, tá? Porque vai ser postado para os demais verem o que estava rolando na nossa aula online. O tema dessa semana, como eu já vim adiantando, é um pouquinho mais extenso do que os outros temas, né? A gente foi trabalhando algumas coisinhas. Denilson, desliga teu microfone rapidinho, porque tá Deixa eu ver dando se eu eco. consigo. Tá, você clica na tela e vai aparecer uma abinha. Isso, valeu. Porque a gente vai envolver muitos documentos oficiais e muitas questões que a sociedade deixa passar. Dentre eles, a gente vai falar sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição Federal, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e também discurso de ódio. É um negócio meio complicado, mas é tudo isso que a gente vai ver por agora, ok? Eu vou mostrar para vocês, acredito que vocês já viram, mas eu vou mostrar a proposta de reprodução dessa semana, né? Vocês viram que a proposta. Eu acho que alguém está querendo entrar. Deixa eu ver aqui rapidinho. Permitir. A proposta dessa semana, ela é bem trabalhada, bem complexa, embora os textos motivadores não sejam tão, né, profundos. Deixa eu abrir aqui para vocês, rapidão. Já está nos grupos, né? Já compartilhei no grupo lá de redação. E aí, essa nona semana, ela vai ir em aspectos que são muito cobrados no Enem, que é você conseguir relacionar o tema a diversos conhecimentos, incluindo legislação. É algo que seria muito interessante que vocês conseguissem ter um acesso e trabalhar nos textos de vocês, porque já traz na própria proposta de base de texto, né? Aí a gente tem os limites da liberdade de imprensa na democracia brasileira. E o que a gente tem que esclarecer? Primeiro ponto, que vocês precisam trabalhar todos esses conceitos. Todos. O que é limite, o que é liberdade de imprensa, o critério de democracia e o Brasil, vocês não precisam obrigatoriamente trabalhar, mas é interessante que vocês consigam ter esse acesso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir aí no chat. Não? Não. Então tá. Olha só. A gente tem o primeiro texto motivador com o artigo 19. De onde vem esse artigo 19? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O artigo 19 diz que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber, difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Levando-se em consideração isso aí, quer dizer que qualquer pessoa é livre de pensamento, livre de expressão, sem nenhum tipo de barreira. Mas será que é isso mesmo? A gente vai ver durante essa aula se é esse o ponto. O texto 2 traz aí uma charge com um político afirmando que admira muito e respeita o trabalho da imprensa e depois fazendo uma ligação direta aí, ameaçando processar um jornal. O terceiro texto, a gente fala diretamente sobre
a liberdade de imprensa, de acordo com a Constituição de 1988. Resiste-se que a liberdade de imprensa e a democracia encontram-se em posição de reciprocidade. Onde houver liberdade de imprensa, haverá espaço favorável para o exercício e a consolidação do regime democrático. Ao reverso, onde estiver estabelecido um regime democrático, ali a imprensa encontrará como campo propício para a sua atuação. Nutrem-se, portanto, uma da outra, fortalecendo-se ambas em um processo contínuo, cujos benefícios serão colhidos pelo povo. Então, quer dizer o quê? Se eu tenho uma democracia, se eu tenho uma imprensa equilibrada, a sociedade vai funcionar realmente de forma democrática. A partir do momento que há uma barreira explícita de censura à imprensa, entende-se que a democracia não está atuando. Vamos entender a partir do termo democracia daqui a pouquinho. Texto 4 é sobre uma informação na queda do Brasil no ranking de liberdade de imprensa, né? Nós estamos caindo nesse ranking, ficando atrás de países do continente africano. Infelizmente, gente, eles são como parâmetro de inferioridade em muitos dados colhidos mundialmente. E aí, nós caímos pela segunda vez. Isso já no ano... Deixa eu ver aqui. Essa informação é de 2019, certo? Esse ano, novamente, há indícios de que cairemos de novo. Então, é muito preocupante, né? Texto 5º, a ditadura perfeita terá a aparência da democracia, uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Gente, esse trecho é muito forte. Quem puder ler o livro, Admirável Mundo Novo, ele traz esse conceito, essa questão da utopia, a questão desse trabalho com a realidade de uma forma direta, mas sem literatura, né? E, infelizmente, né? Será que nós estamos vivendo nessa prisão, nessa ditadura com cara de democracia? A gente vai saber aqui no fim da aula. O último texto, o texto 6º, para que a imprensa e o judiciário não entrem em atrito e acabem prejudicando a função do outro, é importante que cada um exerça o seu papel na avaliação de Saab. A publicidade é importante para a sociedade, mas também é necessário que exista uma preservação de cada função. Vivemos em um momento em que praticamente o judiciário informa e a imprensa julga. O que isso quer dizer? Dentro de um congresso que houve para analisar o judiciário versus imprensa, né, foi constatado esse fato, de que hoje há muitos jornais sensacionalistas, há muito repórter colocando as suas opiniões de forma escrachada, e isso aí não colabora com o nosso processo de democracia, né? Que é aquela igualdade, onde a sociedade tem o direito de ter informação, mas essa informação de forma impessoal e imparcial. No iniciozinho do ano, quando a gente estava falando um pouquinho sobre jornalismo, eu lembro que eu toquei nesse assunto com vocês, que a origem do jornalismo, ele tem esse teor, impessoal e imparcial. Eu vou coletar o fato, eu não vou falar o que eu penso sobre esse fato, eu não vou julgar. E isso, a partir do momento que um âncora, um jornalista expõe tão claramente a sua opinião, corre o grande risco da população ser influenciada por essa opinião, e aí a gente encontra o problema ali, que é o judiciário está informando e o jornalismo está julgando, certo? Entenderam até aí, Denilson, tudo bem? É o único que eu estou vendo ali. Tudo bem até aí? Ok. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Declaração de Direitos Humanos, primeiro, tá? Gente, logo depois da Segunda Guerra Mundial, acredito que vocês viram isso muito na primeira e na segunda série do ensino médio, que a guerra durou de 1939 a 1945, a gente teve aí muitas perdas, inclusive países que foram atingidos sem estar, de fato, envolvidos com a guerra, e foram drasticamente prejudicados, com perda de pessoas, com perda de qualidade de vida, e isso chamou bastante atenção
Organização das Nações Unidas, certo? Lá em 1945, quando a guerra acabou, começou-se a intensificar o trabalho da Organização das Nações Unidas. E aí, finalmente, em 1948, conseguiu-se estabelecer, de fato, a Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos, ela é um documento base para vários outros documentos nacionais, legais. São mais de uma centena de países que usam esse documento como base para conceber as suas constituições, e por isso que muitas coisas que a gente vê na Declaração dos Direitos Humanos, nos 30 artigos que constituem ela, a gente vai ver também na Constituição Federal do Brasil, que é um dos países que desde o início estava ali junto, né? Infelizmente, depois da Declaração dos Direitos Humanos, nós tivemos o período da ditadura militar, e muitas coisas que são direitos fundamentais da Declaração dos Direitos Humanos foram totalmente deixadas de lado, e houve perseguição, houve tortura, houve mortes, houve censura. A gente tem que lembrar da AI-5, né? Ali teve toda uma censura a artes, a jornais, a dança, a música, enfim, a tudo que de alguma forma o governo considerasse, né, que era inapropriado, que estava realmente indo contra os princípios. Os jornais da época, eles eram levados a exaltar os líderes militares, né, é uma coisa muito complicada, e isso aí acabou realmente prejudicando muito o nosso crescimento cultural, né? Para alguns. Para outros, se a gente não tivesse entrado nesse regime militar, nós seríamos um país comunista. Aí eu deixo a escolha de vocês, a opinião de vocês ser construída em torno disso, certo? Mas esse contexto histórico eu acredito que todos vocês conhecem, sim? Quem quiser botar lá no chat, eu estou acompanhando aqui do ladinho, beleza? Aí, gente, para o nosso tema de produção textual, a gente precisa se focar no artigo 12 e no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Valeu, Camille. Como assim o artigo 12 e o 19? Lá nos textos motivados, o regime militar, a Segunda Guerra Mundial ou... 64 a 85. Sim, Camille, pode sim. De uma forma trabalhada. Sim, sim, Amanda. As segundas notas, você sabe, você me enviou várias redações muito boas. E, assim, se a gente não fizer e mandar e ter o feedback, como que a gente vai melhorar, né? Depois a gente conversa um pouquinho mais no final, pode ser? Para a gente continuar aqui, beleza? Olha só, podemos sim trabalhar a questão do regime militar. Só que tem que tomar cuidado para não se envolver muito com esse aspecto e esquecer a questão dos limites. Ok? Boa tarde. E aí, voltando à pergunta do Denilson, né? Foi de 64 a 85, certo? 1964 a 1985. Então, foi um período muito longo. Só que no início, a questão da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, no geral, não só de imprensa, era, assim, aceitável. Tinha restrições, mas não eram tão drásticas quanto quando lançou as 5, certo? Por quê? Porque ali realmente
o filtro era maior. Existia uma censura explícita mesmo, clara e evidente, tá? Então, gente, a luta pela liberdade de expressão e de imprensa no Brasil, ela é muito baseada nisso, no regime militar, na censura que houve naquela época e em tudo que a gente teve que passar quanto nação. Embora nós não tenhamos nascido, nem a minha mãe era nascida na época, né? É, temos aí frutos desse período, ok? Que a gente precisa sempre estar relembrando para não cair no mesmo erro, né? É interessante, eu acho interessante, né? Não sei vocês, mas eu acho interessante não cairmos no mesmo erro. Mas indo para frente, gente, o que tem a ver o artigo 12 e o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos com o tema e com tudo que a gente vai ver aqui? O artigo 12, ele trata da privacidade, direito à privacidade da pessoa humana. Sim, sim, Camille, de fato. Isso, dentre as curiosidades tem isso. Exatamente. Gente, no chat, Camilo colocou sobre a censura e a regulamentação das instituições de ensino, das matérias ensinadas. Pensa aí, tudo que você for estudar é passado por um crivo que diz isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Já pensou? Vocês com certeza não teriam muitas coisas que vocês têm, como essa informação sobre leis. Sabia? Então vamos lá. Onde parei? Lembrei. Direito à privacidade. Dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, peraí, água é importante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que, sendo humano, tendo nascido humano, você tem uma série de direitos fundamentais. Direito à liberdade, direito à moradia, direito a uma dignidade. Dignidade de quê? Saúde, educação, moradia, salário, certo? Então, Bolsa Família não é esmola, é um direito que está previsto na Declaração dos Direitos Humanos e na Constituição Federal do Brasil. Olha só. Então, vamos lá. Dentre esses direitos fundamentais, a gente tem a liberdade e a gente tem a privacidade. Um delimita o outro. Então, eu tenho o direito de me expressar, eu tenho o direito de falar o que eu penso, com base na minha formação individual, com base nas minhas crenças, costumes, tudo, mas o meu limite está na privacidade do outro. A privacidade tem a ver com o quê? Imagem, tem a ver com informações pessoais, tem a ver com moradia. Ninguém pode entrar na casa de ninguém sem autorização. Ninguém pode invadir rede social de ninguém sem autorização, é crime. Ninguém pode compartilhar fotos de outra pessoa assim. Isso aí é um pouquinho complexo, né? Mas, por exemplo, vocês vão para uma festa. Vocês vão para uma festa. Lá nessa festa, tiram-se várias fotos. Só que em uma foto particular, tem algum ato que você não queria que ninguém soubesse. Por exemplo, vamos dizer que as pessoas estavam dançando de uma forma explícita, mas você não quer que isso seja mostrado. Nenhuma pessoa tem o direito de postar isso sem a sua autorização. Entendeu? Se eu for simplesmente na rede social de alguém, pegue lá um vídeo da pessoa e poste na minha rede social sem falar com essa pessoa. Isso pode dar um problema sério, galera, sério. Então, vamos lá. Eu tenho liberdade de me expressar, de falar o que eu penso, tudo mais, mas eu tenho o limite da privacidade do outro. O que o outro quer, o que o outro aceita, o limite que o outro tem. Por isso que, muitas vezes, no projeto de vida, a gente fala sobre conhecer-se e saber seus limites. Não é porque a outra pessoa quer fazer algo, quer postar algo, que eu tenho que deixar. Entenderam? Eu espero que sim. Deu para entender aí? Coloca no chat para a gente ter esse controle, tá, galera?
Se deu para entender isso aí? Pronto. Então, o artigo 12, que fala sobre a privacidade da pessoa humana, e o artigo 19, que fala da liberdade de expressão, eles se autorregulam, beleza? Primeiro limite. Aí a gente vai falar um pouquinho agora, eu vou mostrar para vocês, esse texto tá lá na proposta de atividade, tá bom? Na sala de aula de vocês. A Amanda saiu da reunião. Que é a Constituição Federal, galera. É muito importante que vocês conheçam isso aqui, tá? Gente, porque o negócio não quer abrir para mim. Constituição Federal do Brasil. Deixa eu minimizar aqui. Downloads, notas, adesivos. Deixa eu abrir outra janela para vocês, certo? Artigo 5º. A Constituição é um documento que é muito importante que vocês conheçam, gente. Eu sei que a linguagem é complicada, que muitas vezes acontece da gente não compreender de cara, né, Achei. Pronto. Tá aparecendo aí agora? Oi. Olha só, gente, lá para vocês tem esse artigo que ele traz todos os direitos fundamentais que estão expressos na Declaração dos Direitos Humanos. Ele traz em forma de lei, a lei mais alta do Brasil, Constituição Federal. Depois da Constituição Federal vem o Código Penal, vem o Código de Defesa do Consumidor, vem os outros documentos, mas a Constituição é a Carta Magna, é o que dá todo o controle real dentro do nosso país. E aí o artigo 5º, ele começa aí dos direitos e deveres individuais e coletivos. O título 2 da Constituição trata dos direitos e garantias fundamentais, o que todo e qualquer cidadão brasileiro tem que ter direito. Gente, se isso fosse realmente aplicado, o Brasil seria muito, muito melhor. Podem ter certeza. E aí, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Olha que coisa legal. O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer que nós todos temos direito a tudo isso aqui. O que acontece? De fato, não é tão aplicado assim, né? Mas vamos lá. Vida que segue. Vamos lá. Aí, o que é muito importante que vocês vejam aqui, esse inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Olha que coisa séria aqui. É muito complicado trabalhar esse conceito hoje. Muito complicado, porque as imagens rolam aí à torta e à direito, né? Mas, o que a gente tem que entender? O inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira nos acoberta e dá limites à liberdade de expressão, certo? Então, aqui já serve para vocês como
parte da argumentação. Vocês podem utilizar tranquilamente o inciso 10º do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, certo? Como um limite não só para a liberdade de imprensa, mas para a liberdade de expressão como um todo, certo? Outra coisa também, ó, o inciso 11º e 12º. A casa é o asilo inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Vocês já viram algum caso que, por exemplo, repórteres invadem a casa de alguém? Ou algo em filme, pelo menos? Isso é ilegal, tá? Pois é. Isso é ilegal, gente. Se realmente a pessoa for verificar isso, se for acionar a justiça quanto a isso, é uma questão muito séria, certo? Aqui tem o limite da publicação de obras no inciso 27º, certo? Por que isso, gente? Porque eu vou falar aqui sobre isso com vocês. Porque acontece muitas vezes de a gente utilizar imagens, utilizar coisas que são de outrem sem referenciar. Como assim? Ah, eu não posso pegar a música de uma pessoa e usar? Pode, pode sim. Mas vamos falar aqui, por exemplo, de um evento. A gente vai organizar um evento público relacionado com o poder executivo, prefeitura e tal. A gente tem que tomar cuidado, certo? Com o que a gente vai usar. Por exemplo, uma arte de divulgação de alguma coisa tem que ter elementos gratuitos, né? Vamos pegar uma imagem gratuita e fazer a arte, ou tem que ter elementos que a gente compre. E aqui no Brasil, a questão da pirataria, do uso indevido de imagem é muito sério. E aí tem mais um limite para a imprensa e para as pessoas em geral, tá? O que mais aqui que eu gostaria que vocês vissem? Eu já fiz o recorte para vocês, e aí a indicação na atividade lá é uma leitura opcional. Mas aqui tem muita coisa que vocês podem utilizar como argumentação, certo? Sobre inventos. Aqui, sobre habeas data. É uma coisa que eu vi até em poucos artigos de direito quando eu estava pesquisando para montar aula para vocês, né? A gente só pode ter certas informações divulgadas se o Poder Judiciário autorizar, certo? Lembra lá do texto motivador que está falando sobre a oposição de imprensa e Poder Judiciário? Então, a habeas data é liberar, abrir um arquivo, uma gravação, algo do tipo, por força judicial. Então, foi um juiz que foi lá e disse, abre, mostra, a imprensa pode divulgar, tá? Eu acho que vocês vão conectar isso, por exemplo, quando se fala em processo em segredo de justiça. Só se é exposto quando o processo se encerra ou quando a justiça diz pode liberar. Se alguma dessas informações é vazada, corre o risco do veículo de informação que divulgou ser processado, ok? Mas, vamos falar de um caso prático aqui. A reunião ministerial que ocorreu agora há pouco, que tinha sido denunciado pelo Sérgio Moro, e que foi divulgada essa semana. Então, é o maior bafafá, né? Exato. Só foi divulgada porque o Superior Tribunal de Justiça liberou, tá? Ele foi lá e disse, não, libera essa gravação. E aí a gente tem todo esse esculacho, dessa reunião, né, ministerial muito séria, com termos muito bem expostos, né? Assim, vocês vejam que tem uma linguagem muito boa, quem não assistiu, assista, né? Mas
Ali é um exemplo do que não se deve fazer em uma situação formal, beleza? Eu espero que fique a dica. Porque, assim, se eu estou numa situação, se eu tenho um cargo político, eu fui eleito para representar o povo. Porque na história da democracia, quando não deu mais para fazer a assembleia de todo o povo, vi de povo na Grécia Antiga homens brancos, né, livres, que não eram escravos. Homens brancos livres. Mulher não, escravo não, de outra cor não. Beleza? Quando não deu mais para essa assembleia se reunir, eles começaram a eleger representantes e aí surgiu essa questão do cargo político, né? Os mandatos. Se eu sou eleito para representar o povo, eu tenho que ter um perfil adequado. É isso que a gente entende. E eu tento ensinar vocês a adequar a fala às situações comunicativas. Então, se eu estou numa situação formal, a minha fala tem que ser formal. Se eu estou numa situação informal, eu falo do jeito que eu quiser. Que a boca é minha, eu falo como eu quiser. No sentido da aula, é uma situação formal, então a gente tem que usar termos um pouquinho melhores. Às vezes a gente dá uma vacilada, normal, tá? Mas, voltando aqui à lei, né, concede-se habeas data para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante, a pessoa que está envolvida ali no processo, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. É uma questão pública, ministro é público, sinto muito. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo de sigilo judicial ou administrativo, certo? Tudo isso, gente, todos esses incisos, eles estão baseados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, toda pessoa humana é redundante, mas é assim que é afirmado, né, dentro do âmbito do direito. Tem todos esses direitos e deveres aqui, ou deveria ter, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e com a Carta Magna, que é a Constituição Federal, beleza? Então, para aqueles que quiserem dar uma reforçada na argumentação, consulta esses documentos aqui, que eu já fiz o recorte para vocês dos incisos que tem a ver com o tema, né? Aqui, ó, o inciso, subindo novamente, o inciso 4 é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu posso, entre aspas, falar o que eu quiser, só que eu tenho que mostrar quem eu sou. Por isso que, por exemplo, vamos pegar aí o Anonymous, que é um grupo de hackers topzera, ainda na internet. O problema, muitas vezes, é que o crime está em se esconder, ninguém sabe mais ou menos quem são os componentes do grupo, e porque eles roubam informações e divulgam na internet, né? Algumas informações bem sérias sobre governos. Mas que, ao entender deles, deveria ser de conhecimento de todo o mundo. Entendeu? É um dos pensamentos lá. E aí eles meio que ultrapassam o limite da liberdade de expressão e de imprensa. Beleza?